Demétria, eu nasci aqui. Ah, que legal. Desde sempre. Desde sempre você está aqui? Uhum. Que legal. Antes de ser Demétria era dos meus pais e dos meus tios. Quando você... A parte de baixo lá tinha uma parte de pasto e uma parte com café, pomar de frutas, essas coisas. E a parte de cima aqui era mais pasto. Meu pai trabalhava na roça, né? Com horta, colheita de café, plantio de arroz, feijão. A gente plantava tudo quando a gente morava lá. Então, aquele tempo, muito tempo atrás, o meu pai contava que tinha os meus tios que trabalhavam com carro de boi. Vinha lá de Sorocaba. Que tempo não tinha asfalto, não tinha nada, né? Mas muito antigo. Aqueles vinham lá do Rio Grande do Sul, subia aqui, vinha, descia a serra aqui para Sorocaba vender as tropas de burro deles lá, né? Que os gaúchos criavam muito, né? Ali tinha uma raia de correr cavalo, era uma das melhores do Brasil aí. O pessoal vinha de São Paulo, tudo vinha correr aí. Ela pegava ali mais ou menos onde estava a escolinha e subia por dentro do sítio Bahia e vinha aqui para cima. A pessoa que a gente conheceu primeiro de tudo foi o seu Pedro Schmidt e o seu Joaquim. A Demétria foi possível porque havia um grupo em São Paulo, principalmente formado por 2 irmãos, Pedro e Joaquim, e a esposa do seu Pedro, na época, a doutora Gudrun. E a doutora Gudrun, na verdade, ela foi o motorzinho inicial. Por quê? Porque ela era médica e ela era fundadora da Clínica Tobias, famosa em São Paulo. E ela dizia para o marido dela, que adianta eu ficar tratando eles aqui com remedinhos e tal, se depois eles vão para casa e comem veneno. Precisamos ter uma fazenda biodinâmica. E foi assim que, então, esses 2 irmãos decidiram adquirir uma área para poder existir a biodinâmica. Isso é muito importante ficar claro, né? Que foi assim que começou. Pedro e eu fomos criados por pais antropósofos e a mãe entusiasta pela biodinâmica, cujos princípios vieram da antroposofia. Com o falecimento da nossa mãe, resolvemos que os recursos que caberiam a ela para financiar a biodinâmica, primeiro comprar terras, e achamos uma bela equipe que com sacrifício conseguiram levantar a Demétria. Eu fui criado em São Paulo, né? E quando eu tinha 16 anos, eu não estava muito contente com a situação do país, que era no meio da ditadura, então eu decidi de ir estudar na Europa. E aí um grande amigo meu, o Marco, ele também tomou essa decisão junto. Eu ingressei numa escola agrícola na Holanda. Já no comecinho que eu fui para lá, o Marco e eu, a gente criou um grupo de jovens com a intenção de voltar para o Brasil e montar uma iniciativa antroposófica aqui no Brasil, com agricultura e alguma atividade social. E daí, meu tio falou um dia para o meu pai assim, sabe o Marco Bertalô, que a gente, como criança, a gente brincava junto, todo mundo. O Jorge, por exemplo, era da minha classe, e o Marco era da classe paralela minha, da Rudolf Steiner, né? Então tinha toda uma relação, o Marco voltou da Europa, eu acho que ele aprendeu biodinâmica, essas coisas. E então aí quem me procurou mesmo foi o Joaquim Schmidt, o irmão do seu Pedro. Ele era, dentro dos 2 irmãos, aquele que tinha maior relação com a agricultura, e acho que ele também ia acompanhar mais de perto a compra da área. Ele ficou muito entusiasmado com esse grupo de jovens e disse ao Marco, então, se tem esse grupo que quer realizar alguma coisa como fazenda, então você pode procurar terrenos ou fazendas. E aí o Marco escreveu por carta que então a fazenda foi comprada pelo Joaquim
E depois ela foi doada na Associação Tobias, ABT, a qual já pertencia à Clínica Tobias da Gudrun. Esse juntar desse impulso de nós jovens com o pessoal da ABT lá de São Paulo, isso foi uma coisa incrível de acontecer. Os empresários tinham os recursos e os jovens idealismo e força de trabalho. Assim, eu vejo que foi a base da Estância Demétria. Logo que a gente começou, a gente contratou a família do seu Adão. 1974 que eu cheguei na Demétria. Foi bem no comecinho. Então. Foi no começo mesmo, 3 meses que compraram a Demétria. Seu Adão caiu do céu, porque eu estava aqui sozinho e eu precisava fazer a colheita do café. Então eu tinha que colher o café e eu sabia que tinha um negócio de peneira, de jogar para o alto, mas ia organizar o grupo para fazer isso, né? E ele também fazia de tudo, ele construía, plantava, cuidava de um grupo de trabalhadores. Foi assim realmente o Santo Adão, uma figura que merece destaque. Ele foi fundamental. O meu primeiro trabalho, quando eu tinha 17 anos ainda, quando eles compraram o Marco Bertalô, eu ajudei ele lá na cozinha, fazendo as coisas lá, dando uma força lá. O Jorge chegou depois do Marco Bertalô, o Jorge chegou e começou a trabalhar, né, na fazenda. Quando a Demétria foi comprada em 2 etapas. Foi primeiro a parte de cá, onde hoje é a sede, onde está o laticínio, lá onde o Paulo Cabreira mora. E mais tarde, uns meses depois, foi comprada uma outra área no fundo, que era do tal do Paulo Rosa, que é familiares do Donizete, da Inês, etc. Nessa primeira parte tinha uma casa simples de 4 cômodos e um banheiro, né? E lá a gente morou nessa casa, que era uma casa branca, então todo mundo chamava de Casa Branca. Quando eu cheguei, um dos quartinhos lá da Casa Grande não tinha nada, absolutamente nada. Só uma cama, mas nem lençol, cobertor não tinha. Então, quem chega de uma vida cheia de cultura e música como Campbell, então foi um choque incrível, na verdade, né? Mas, com o tempo, as coisas foram mudando. Era uma antiga fazenda de café e muito desmatado, e claro, é uma terra fraca, o campo cerrado. Então, o primeiro trabalho que fizemos foi estercar a terra, colocar calcário, fosfato, as substâncias que estavam faltando. E aí a gente logo percebeu que a gente tinha que plantar muitas árvores, e eu acho que foram plantados milhares de árvores lá para tentar transformar aquele lugar árido em um ambiente mais saudável, né, para a terra e para o ser humano também. E paralelamente começamos a plantar verduras e a fazer queijo, manteiga, para o nosso sustento e para poder oferecer produtos bons para os nossos clientes. O nosso primeiro ponto de venda, na verdade, foi na Comunidade de Cristãos de São Paulo. A esposa do pastor Zimper, que tinha uma geladeira lá, e quando as pessoas iam para a igreja ou quando iam fazer algum curso, eles levaram os nossos queijos para os futuros clientes. Assim que começou a parte comercial da Demétria. E aí a gente começou a ir com a Kombi para São Paulo semanalmente,
levava para outras lojas que começaram, para a Clínica Tobias, para a Escola Waldorf, né? E assim, com o tempo, a gente ia aumentando a nossa produção e depois a gente ia de caminhão menor até um caminhão maior, assim, né? E aí, conforme a atividade foi crescendo, nós fomos construindo casas de moradores, que estão todas ali ainda na Demétria, onde então contratávamos mais pessoas. Eu fiz muita casa lá. Essa casa aqui, depois que eu saí lá dos Três Cima, eu saí lá de baixo, perto dos Três Cima, que foi feita essa casa aqui, que eu fiz essa casa e vim morar. Foi o povo lá que foram morar lá, mas tudo eles foram morar no que eu construí lá, né? Veio do Pardinho, do Tucatu, veio de tudo lá, por isso que formou a Demétria, né? Em 75, deu uma geada muito grande. E aí nós trabalhava com lavoura, lá em Pardinho. E aí a geada matou tudo. Aí o que aconteceu? Nós ficamos sem trabalho. O Jorge Blas apareceu em Pardinho e ofereceu emprego pra gente. Nasci em Pardinho, né? Aí quando foi em 84 eu vim para Demétria. Aí que eu vim trabalhar nas hortas. Uma fazenda muito linda que era Demétria, né? As hortas, a veleda que eu trabalhava de ervas medicinais, aí tinha a horta de verdura. Vinha gente de São Paulo, né, em ônibus visitar a horta, conhecer as hortas. A gente conhecia muito estagiário que vinha da Alemanha. Eu entrei na Demétria como um estagiário. E tinha mais uns 8 mais ou menos estagiários, tinha da Alemanha, da Holanda, tinha da Suíça, onde a gente trabalhava nas hortas, junto com o pessoal nativo, né, que já trabalhava com a Demétria mesmo. Tinha um almoço comunitário, né, lá nessa casa, onde todas as famílias almoçavam juntos e os estagiários também. Então, a minha vinda aqui para a Demétria foi na época da veleda, que trabalhava com o Jorge. Eu vim solteiro para cá, não tinha família, não tinha nada, só eu. E aí consegui a minha família aqui em Botucatu mesmo. Em 82, na verdade um pouquinho antes, a Demétria, os administradores da Demétria conheceu os meus pais aqui onde hoje é o Sítio Bahia. Então aí a gente começou uma jornada na Demétria e foi o único lugar que a gente conseguiu ficar por 7 anos. Então, eu cheguei aqui em 1982. Era uma zona rural bem exuberante, assim, no sentido da natureza. Eu me encantei com a noite e o dia, que era uma coisa que eu nem percebia que acontecia em São Paulo, né? As estações do ano. E o que mais me pegou foi o contato com os moradores rurais. Não a galera que veio para fundar a Demétria, que de certa forma tinha uma pegada mais intelectual, tinha uma formação, mas eu me encantei muito, muito, profundamente, foi com os moradores da zona rural, com a sua cultura, com seus valores, com a sua maneira de ver o mundo, e eu tive uma simpatia e uma ligação muito forte com eles. E o centro da Demétria, acho que para mim também era uma coisa legal, queridos, porque a gente fazia comida e comia todo mundo junto. Ninguém ia para casa, os trabalhadores rurais. Eles vinham, a gente sentava ali na frente do que a gente chamava Casa Grande, sentava nas caixas de verdura e aí a gente comia junto. Todos comiam na sede, né? O Jorge subia lá embaixo, ele, a Elber, e eu, Luiz, a Ana Maria, tudo comia ali na sede. Então, era realmente uma vida muito integrada, né? A vida social, nesse momento, era muito intensa. Então, a Demétria, eu lembro que a Demétria tinha o pomar comercial e os funcionários tinham ali na sede um pomar para os funcionários.
e tinha também um centro que a gente chamava de centro social. E ali tinha mesa de snooker, pimbolim, e na parte de baixo tinha um campo de bocha. Na Demétria a gente tinha basicamente tudo que um jovem precisava para ter uma adolescência saudável, né? A Demétria, a fazenda, tinha alguns funcionários que moravam aí. E a gente tirava um tempinho para brincar de bola, né? No campinho que tinha ali na fazenda, nos finais de semana. Então todo domingo tinha jogo. Ou era que a Demétria tinha um campo muito ruim, a gente chamava o tijolão, que fizeram uma terraplanagem e nunca plantaram grama. Então ficou aquele tijolão lá, né? O cara caía ali, parece um tombo de moto no asfalto, assim, né? de calça curta. Mas a gente jogava bastante, mas a gente ia também para fora da Demétria. E em outras fazendas, lugares longe, né? A gente conhecia muita gente de fora daqui. Aquele que gostava de jogar bola, ele ia lá, nós pegava ele lá para jogar bola lá e ficava. Então fizemos um time grande ali de futebol na Demétria. Uma coisa que marcou também foi, eu não lembro bem a data, se eu não me engano era abril, 1º de abril, alguma coisa assim. Todos que se sentissem convidados, os homens vestiam de mulher e as mulheres vestiam de homem e a gente ia jogar bola. Então era assim, muito engraçado esses momentos, né? E tinha alguns que se transformavam mesmo. Então isso tinha gente lá de 12 anos até 60 anos jogando futebol. Incrível. Tinha também no final de ano, chamava de Canela de Ferro, era uma maratona, que hoje chamariam de, como é que chama esse negócio? CrossFit. Então nós fizemos 3 anos uma canela de ferro onde todo mundo corria, dos pequenos aos mais velhos, divididos em categoria, né? E o seu Adão, ele disse, professor, eu quero dar o tiro de largada. E ele tinha um revólver. Então o tiro da largada foi realmente um tiro de revólver, né? A Demétria nesse período tem duas represas, né? Bastante visitada pela comunidade da Demétria. Em uma das lagoas, essa que é divisa entre a Demétria e o Atiaia, era a piscina da região. Vinha todo mundo da região, nadava lá todo fim de semana. Tinha muita gente lá, muitas crianças. Essas condições que a gente tinha ali, esse centro social, campo de futebol, essas represas, trazia do entorno da Demétria muita gente também. A cidade era tão longe nessa época que era uma coisa totalmente separada. Não tinha nem como sair da Demétria. Não tinha carro. A gente vinha da Demétria, em Botucatu, no centro, a pé. A pé. Tinha uma Kombi na Demétria, que o dia que ela saía para fazer uma viagem e voltava, era alegria. Porque ela, todas as vezes que saía, quebrava. Todas as vezes que saía. Para ir para a cidade, era uma vez por semana só fazer correio, telefonar, não tinha telefone. Ou então, às vezes à noite, a gente saía para os barzinhos no final de semana. Aí juntava esse grupo, chegava nos barzinhos, lá vem a turma da Demétria, tudo com calça caçada, como a gente é até hoje. Eu lembro quando os meninos do Jorge eram pequenininho, ele vinha buscar a gente para ir a um teatro lá. Ele fazia muito teatro num barracão, aí ele vinha com uma perua Kombi e levava a gente para assistir esse teatro. Quando nós chegamos aqui, sentimos muita falta, não só da exuberância da natureza, mas também de uma vida cultural. Então, pouco a pouco, fomos criando nós mesmos. E começamos a fazer a peça do Natal. Esse foi em 79, foi a primeira vez que fizemos a peça do Natal de Oberhofer. Primeiro no estábulo. Durante
semanas, então, na frente do estábulo, eu estava junto com os trabalhadores ensaiando as músicas, né? Eles participavam de todas as peças de Natal, né? E os nossos pais eram convidados a participar. Num certo momento, até a gente, os filhos, começou a participar, né? Eu lembro um ano tinha um bezerro dentro. Na história, eles levam o bezerro para vender, né? E de repente esse bezerro no meio da peça. Então foi bem vivo. Tínhamos grandes festas de São João. Tivemos uma fogueira grande, pipoca e tudo que faz parte. A dança da fita, tinha o pau de sebo, né, que as crianças subiam, tinha churrasco. Então era muito bem tratado todo mundo, sabe? Eu gostava de ir, sim, nas festas juninas que tinha lá. Eu gostava, não sei porquê, eu achava aquilo muito bonito, muito, sabe? Para mim era muito importante aquilo. Na Páscoa, nós fizemos os ninhos. Fazíamos cestinhas. Eu lembro uma época a gente fazia mais do que 120 cestinhas para poder esconder na mata ao redor da escola. No dia de Páscoa, a gente saía procurar ovos, os ninhos dos coelhos, que era uma cesta cheia de chocolates, ovos de Páscoa, né? E isso é vivo em mim, até hoje. Muito bom. Outra coisa bem interessante eram os bailes que aconteciam, né? Então, uma vez principalmente a Marciângela, né, ela com seu Adilson organizavam os bailes na Demétria, isso era bem legal. Então, uma coisa que eu lembro muito foi que a gente fazia uns forrós de fim de semana, né? E aí a gente dançava muito com os trabalhadores rurais, era uma coisa que eu amava. Saía muita festinha, a gente tocava a viola. Eu tenho foto aí cantando com a Elbe, em festinha por lá, na escola. Então assim cada um contribui um pouco e a vida cultural foi se desenvolvendo. Claro que da nossa parte a gente tinha esse impulso de ir ao encontro deles, mas o que acontece muito e que a gente tem sempre que tomar cuidado é que a gente não sobrepõe a nossa cultura à cultura do trabalhador rural. Nós tínhamos estrangeiros aqui, né, que não conheciam o Brasil. Gente muito que vinha do urbano, né? Então eu confesso para vocês que era um desafio muito grande e que a gente tinha que estar sempre de olho, porque senão a gente tratora, né, para usar um termo bem rural, essa cultura que é maravilhosa, né, de músicas, de hábitos, de comidas. Foi muito rico, foi doloroso, não vou contar para vocês que foi cor-de-rosa, tá, porque não foi. Esse é um trânsito precioso e que a gente não está pronto para fazer. Mas a riqueza foi esse trânsito, que é indescritível, meu querido. Enquanto isso, claro, Jorge e Elbjörg se casaram em 75 e o Dita e eu nos casamos em 77. Então, a vida social na fazenda começou a crescer, mas também as famílias também nós crescemos, né, com os filhos. Então, também com o passar do tempo, a gente foi pensando o que será de uma escola na fazenda, né? Fora da Demétria, a gente tinha uma escolinha pequenininha da prefeitura, que era bem precária. Que é hoje ali onde acontece a feira cultural. Aquela casinha era a escola aqui do bairro. Eu lembro até hoje, os nossos intervalos, a gente entrava num brejo, que hoje não é aquela floresta. E a gente fazia túneis naquela vegetação. Acho que a hora que a gente saía para os nossos intervalos, os anjos desciam. E a gente entrava naqueles túneis, fechava o olho e ia embora. Dá de cara com uma cobra, alguma coisa, né? Mas nunca aconteceu. Eu estudei ali até o 3º ano.
Lembro bem que a gente ia buscar água num ribeirinho para baixo para lavar de vez em quando a escola. Merenda, nem pensar, né? Não tinha, cada um levava o seu pão com banha de porco. Aí a gente ficava bem no alto, subindo pro Sítio Bahia ali, esperando a professora chegar. A gente chamava de valo. E a gente ficava, que era alto, a gente ficava esperando a professora chegar. Aí ela chegava, a gente descia correndo para a escola. Era uma casinha, sabe? E todas as crianças juntas, tendo aula do 1º ao 4º, tudo misturado, né? E essa professora que vinha da cidade, vocês imaginem se hoje a gente tem o transporte como a gente tem, vocês imaginam aquela época como era, né? Então, para mim, o primeiro ninho de luz foi essa escola. E ela foi o exemplo para a gente. Ela foi de verdade a semente para a Itiara, né? A professora, coitada, com 4 turmas e 4 louças grandes nas paredes, escrevendo letras minúsculas, números minúsculos, e não vi nenhuma história, nem ouvi eles desenhar, ou pintar, ou cantar. E aí eu pensei, o que precisa realmente aqui é uma escola viva. Aí talvez a gente sentiu um momento, vamos juntar essas crianças e vamos começar umas atividades de tarde. A gente fez um trabalho de contraturno. Eles iam para a escola da prefeitura e à tarde a gente acolhia as crianças e dava arte, contava história, né? E assim, então, surgiu a ideia de começar uma escola. Aí conversei com os meus colegas e primeiro eles acharam meio impossível fazer uma escola. Amigos nossos, clientes nossos falaram, desculpe, nós precisamos ser os advogados do diabo, que isso aí que vocês estão querendo não vai funcionar. Né? Porque se faz as escolas onde que estão as crianças, a maioria das crianças está na cidade. Assim, na Demétria foi designado pedaço, né, da ABT, então que poderia ser só para a escola. Foi feito um contrato de doação da ABT para a escola, né? Então foi se constituindo uma associação sem fins lucrativos, a Associação Pedagógica da Itiara, 40 mil metros quadrados, na verdade, onde que a escola então pudesse sim, ser instalada. E nessa época, então, a gente precisava construir e também juntar o dinheiro para fazer isso. Então, fazia campanhas para poder juntar dinheiro para realizar esse projeto. E também algo que chamava Ação de Pedras, que foi o meu sogro que levou pedras ou mandou pedras para escolas Waldorf na Europa. Esse foi o nosso sustento principal. Até em relação à legalização da escola era muito complicado, a gente de forma muito amadora fez um plano curricular e tentou legalizar, mas o Manuel Patrício da Secretaria de Educação falou, desculpa, isso, assim não dá para eu aprovar, isso é muito amador, né? Então novamente a gente reconheceu o que realmente era, né? Então tinha que ter mais pessoas, ter uma coisa mais profissional. O projeto escolar foi muito difícil de conseguir aprovação, então eu acho que eu fiz esse meio de campo. A Secretaria da Educação não queria aceitar uma escola onde os meninos faziam tricô, sabe? Como assim, né? E se dança, né? Vocês perdem tempo. Aliás, a Itiara nasceu talvez com todo mundo junto, mas claro que estava se pensando Parcival, São Micael, mas eu falei, cara, aqui é Botucatu, é uma terra de índios, né? Vamos procurar um nome tupi-guarani ou com uma influência indígena? E aí eu trouxe para a comunidade escolher. Então tinha Atiaia, Aitiara e vários outros nomes. Aí a gente sentou e submeteu ao grupo e aí a gente escolheu a Itiara. Ao mesmo tempo, a Ute Kremer de Monte Azul, São Paulo, veio à fazenda trazer uma ideia
de qual seria trazer as pessoas da favela Monte Azul de volta à terra, de volta ao campo. Com essa pergunta da UTA, a gente pensou que poderia se realizar então um lar. E a gente chamou de Lar Morro Pitanga, porque Pitanga em Tupi-Guarani significa criança. E o Lar Morro Pitanga tinha o propósito de acolher crianças muito vulneráveis. Tinha o prédio do Lar Morro Pitanga, que foi construído por doações de um cantor alemão, que fez um show totalmente para o nosso Lar Morro Pitanga, e as nossas 2 casinhas, né? Aí moramos ali, as crianças começaram a chegar e elas ficavam nas nossas casas, né? E foi uma vida muito feliz. De 82, 83 até 95, né? Tivemos muitas crianças. E nada assim de árvore, nada. Tanto que o meu casamento com o Fábio, nós casamos aqui, e aí cada convidado que veio plantou uma árvore, e aí nós fizemos um plantio de árvores ali no Lar Morro Pitanga. Então aquele ficou o nosso nicho, assim. Mas até fechar, então, o lar era 95, então demorou ainda bastante anos, em quais a gente teve bastante crianças no lar, acho que ao todo uns 18. E aí também chegou o momento que a gente falou, nós precisamos separar as iniciativas porque não conseguimos mais a participar das reuniões da fazenda, das reuniões da escola e das reuniões do lar. E assim cada um levou então a responsabilidade pelas iniciativas. O Dieter ficou mais para conta da parte de horticultura agrícola e o Jorge mais a parte de pecuária nessa época. E daí a Maria foi para essa parte social e a Elba foi para a escola. Então esses casais é que deram um start mesmo, né? Foi os 4. Então, tudo que tem aqui deve. Não é que deve, né? Ninguém deve nada, mas eles foram os pioneiros. Né? Mas aí aconteceu que um vizinho nosso começou a desmatar do outro lado da nossa casinha onde a gente morava, com 2 tratores enormes e uma corrente no meio, a derrubar tudo. Derrubou todo o cerrado, empurrou toda a mata dentro do rio, né, do riacho, da divisa. Na época tudo era possível aqui nesse país ainda, né? E aí ele começou a cultivar soja e usou ainda de uma forma muito primitiva o DDT, que era assim o inseticida mais usado na agricultura convencional. Gerava um pó de DDT na região toda e a gente cheirava na Demétria e os lambarizinhos do riozinho morriam e a gente puxava essa água para irrigar a nossa verdura biodinâmica, né? Então todo o trabalho que a Demétria estava fazendo em relação ao orgânico, aos cuidados com as plantas, esse agrotóxico estava vindo para dentro. A Demétria prejudicando todo o trabalho que estava sendo feito. Como é que a gente pode garantir o nosso plantio biodinâmica ou orgânica, né? Impossível. E aí começamos uma campanha. Então a gente fez algumas palestras em São Paulo, o Dieter e eu, principalmente na Rudolsteiner, onde então surgiu o impulso, muito liderado por meu pai e por mim, de se comprar esse Atiaia. E aí, primeiramente, se juntaram 26 famílias, vamos proteger a Demétria. E então vamos falar com aquele agricultor lá e ver se ele, de repente, vende essa terra para a gente poder proteger. E assim foi, né? Surgiu o primeiro condomínio, Atiaia. Daí que surgiu os condomínios. O pessoal foi para São Paulo, conversa com um, com o outro, montaram um grupo, compraram a terra do japonês, montaram outro grupo, compraram a terra do aldeia, montaram outro grupo, compraram o alvorado. E assim foi nascendo os condomínios para proteger o projeto lá da Demétria.
de agricultura de alta. Quando a gente chegou aqui, naquela semana, o Sítio Bahia tinha sido colocado à venda. Então se formou um grupo que formou a Associação Cambará e a associação então assumiu a compra do Sítio Bahia e nós, as duas famílias, uma que tinha um impulso mais da educação no campo, a família do Brian e da Anke, e a nossa mais com esse impulso da agricultura. Então nós fomos as famílias responsáveis por assumir o trabalho no Sítio Bahia, isso em 86. A gente morava aqui no Sítio Bahia e aqui onde é a padaria era uma casa de caseiro, bem simples, de funcionário, e a gente foi aumentando, puxando um telhadinho, transformando lá dentro, transformando ela na padaria. A gente tinha a loja, que era naquela portinha, tem uma portinha ali de um quartinho. Na verdade, a gente tinha muito pouca coisa, né? A gente tirava leite, fazia um queijinho, tinha um forninho de fundo de quintal, fazia um pão, um bolo e colocava essas coisas ali na loja. Um iogurte, tinha uma geladeira e as pessoas vinham, entravam e faziam o troco, pegavam as coisas e iam embora. Não tinha ninguém para atender. Então isso é uma coisa bem legal e que muita gente ainda hoje lembra, né, quem conheceu. A outra coisa que a gente saía de carroça também, a gente tirava leite aqui no estábulo, pegava o latão, colocava em cima, pegava uma jarrinha, pegava como é que chamava? O zebrino era o nome do burro. Colocava o zebrino na carroça e saía pelas poucas casas que tinham nos condomínios, né? E aí ia vendendo leite, né? Então entregava, o pessoal às vezes depois começou a deixar o latãozinho num lugar, e a gente vai lá, enchia o latão e ia embora. Era bem mais simples tudo, mas era bem mais lento, parece que hoje falta mais tempo do que antes para fazer as coisas que tem que ser feitas. Isso é uma outra coisa que acontecia aqui, que a gente tinha sempre estagiários, né? Pessoal principalmente de fora do Brasil, mas era uma coisa que mantinha, vamos dizer, o espírito da fazenda de uma maneira muito dinâmica e muito cheio de energia, né? Quando a gente chegou, quando a gente começou esse trabalho no Sítio Bahia, a Demétria era a fazenda grande de referência aqui. Então tudo girava mais em torno da fazenda. Final, assim, antes de eu entregar a administração da Demétria, nós estávamos com uma média de 100 funcionários, né, registrados na época. Por um bom período, a Demétria foi a maior atividade agrícola aqui de Botucatu. Nós tínhamos 15 hectares irrigados de verduras, né, que era o ano todo produção de verduras, e 15 hectares de ervas medicinais, que a gente fornecia na época, principalmente para o laboratório Veleda. A Veleda tinha toda uma linha de chás medicinais, né? Então todos os ingredientes desses chás medicinais a Demétria produzia. O Jorge e a Elbjörg, pelo que eu entendi, eles tinham combinado, depois de uns 20 anos, eles iam por um tempo para a Noruega. E já tinha passado esse tempo quando então eles decidiram ir. A Demétria passou por fases de reestruturação, né? Então uma delas foi que a gente deixou de ser funcionários e assumimos a produção da Demétria como agricultores. A gente passou a ser ali produtores da Demétria. E aí eu voltei, deixei a função de tratorista, né? E voltei para a Demétria como produtor, até o fechamento total da Demétria, né? E esse centro de convivência, nesse momento, acabou. Esse centro social que a gente tinha acabou se fechando, as coisas que tinham ali, mesa de pimbolim, ping-pong, já não tinha mais.
Então o bairro como todo teve uma grande perca nesse momento. A gente se reunia, jogava vôlei aqui fim de semana, trazia pessoas de São Paulo, se reunia. Então agora não existe mais aquela interação mais. Parece que as pessoas agora só pensam em trabalhar e não existe mais aquela comunidade, aquilo lá que realmente era Demétria, sabe? Hoje não existe assim o social mais, não existe aqui. Então é triste eu falar, mas é a realidade. Outro dia eu fui lá, eu chorei porque eu falei, eu dependi tanto disso aqui para criar minhas filhas, né? Então é um amor muito grande que a gente tem. Não é fácil, né? Você vê uma coisa linda, depois de uma hora para outra acabar, né? Não tem mais aquela coisa de se juntarem, ser mais amigos. Uma união, né? A união que a gente tinha não tem mais, né? A gente sente saudade do tempo, né? Eu gostaria muito que voltasse a ser o que era. Seria muito bom isso. Só que, infelizmente, acho que isso jamais é só sonho. O que era, eu acho que jamais voltará. Sim. Então ficou há bastante tempo assim um trabalho de, bom, e agora o que vai acontecer com a Demétria? Quem vai pegar a Demétria? Aí a associação que era dona da terra, a Tobias, eles disseram, bom, a comunidade, vocês aí da fazenda, vocês aí de Botucatu, tem que descobrir e dizer o que vai acontecer com a Demétria depois dessa quebra. Se vocês não conseguirem definir em 2 meses isso, aí nós aqui de São Paulo vamos decidir o que vai acontecer com o futuro da Demétria. Então houve aí uma busca, um trabalho, houveram reuniões aqui mesmo com os funcionários, ex-funcionários da Demétria, pessoas que tinham um conhecimento, que tinham passado por aqui, muitos encontros para tentar entender o que tinha acontecido com a Demétria, né? E o que poderia e o que precisaria acontecer com a Demétria. E a grande questão era quem queria assumir a Demétria como agricultor. E não se encontrava ninguém. Então houve alguns convites para nós aqui, porque depois de muito tempo a gente num sítio familiar conseguiu desenvolver o trabalho aqui, conseguiu viver desse trabalho, conseguiu sustentar a família, conseguimos tornar um caminho de produtividade. Então, passando dessa fase pioneira de tanta dificuldade, a gente tinha conseguido chegar num patamar que nos dava a condição de viver. E aí a gente pensou, puxa, mas assumir a Demétria agora, que era um rabo de foguete, e fazer isso funcionar, a nossa experiência com um sítio pequeno, a Demétria é uma coisa muito maior. Então eu nunca tive a coragem mesmo de dizer sim, e na verdade eu nunca me passou pela cabeça dizer sim. Mas aí a Caroline, depois de uma noite onde o seu Pedro Schmidt falou a visão dele sobre a Demétria, o que tinha acontecido, ela disse, puxa, quem sabe a gente assume junto com outras pessoas a Demétria. No fim acabamos nossa família, vamos dizer, assumindo o trabalho na Estância Demétria. Essas duas iniciativas, se tu pensar em Estância Demétria, pensar no Sítio Bahia, elas tinham uma característica em comum que é, ao meu ver, a base da sustentabilidade. Porque quando pensa em sustentabilidade, não é uma técnica agrícola de sustentabilidade. Tudo isso vai ajudar na sustentabilidade. É a questão legal da terra. Quem é o dono dessa terra? Quando eu cheguei, essa ideia do Sítio Bahia, a própria ideia da Demétria, de que essa terra não tem o dono. O dono dessa terra é uma ideia. De que se faça uma agricultura saudável e para isso essa terra está à disposição de quem quer fazer essa agricultura. Essa terra tem que ficar melhor para os próximos que vierem. Os meus filhos não têm nenhum direito de herança para essa terra.
Por que eu falo em sustentabilidade? Porque a sustentabilidade a longo prazo ela tem que ser sustentável através das gerações. E para ser sustentável através das gerações vai depender o que o dono da terra quer fazer disso aqui. Então, se tu tem uma instituição que é a guardiã da ideia de que essa terra tenha a finalidade de produzir alimento e de ter uma agricultura saudável para o resto dos tempos, onde eu, como agricultor, as pessoas que estão aqui como agricultor, são os responsáveis nesse momento. Depois, minha responsabilidade é deixar a terra melhor para os outros que vierem. E assim continua, através de gerações. E não tem esse negócio, eu sou herdeiro, eu quero fazer um clube, eu quero fazer um motel, eu quero fazer isso ou fazer aquilo. Então vocês entendem que essa questão da qualidade jurídica da terra, quem é o dono, para que ele é dono, né? Basicamente é bem importante. Ele é tão importante quanto as técnicas agrícolas que hoje se trabalham. O bairro mudou bastante porque foi comprado bastante, feito condomínio ali, né? 3 ou 4 condomínios ali, né? Ou mais, não sei até. Montou muito o povo ali, né? Aí formou uma cidade ali agora. Aumentou muita gente aqui, você vê de ano a ano, vem muita gente saindo das grandes capitais, vem para cá. A humanidade começa a tomar espaço dos animais, de tudo, a fauna, a flora. Hoje, com essa mudança da cidade chegando próximo e muitas pessoas com construção, muitas coisas movimentando no bairro, tem essa preocupação. A pessoa tem muito medo, né? Muita segurança, que eu acho que cada vez mais que o bairro cresce, mais as pessoas não vão ficar livres, né? Que nem era antes, né? Vão ficar sempre mais retrancados, muito mais aquados, né? Eu vejo condomínios hoje aqui cada vez se fechando mais, inclusive para a comunidade que aqui estão desde a origem. Na verdade isso está acontecendo quase que no país inteiro, né? As pessoas estão com medo medo de roubo, né? Então eles acham que se fechar, né, colocar cercas, alambrados, guaritas, câmaras, tudo isso vai resolver a segurança. E a Demétria está entrando no mesmo ritmo, né? Para a fauna realmente essas barreiras são bem prejudicial. A fauna maior, por exemplo, o guará, tamanduá, tatus, né? Eles vão correndo na estrada, vão correndo, tentam entrar e não conseguem entrar e acabam, né, tendo que fazer um caminho muito longo para poder sair dessa situação de rua. Então as pessoas também vêm com esse ímpeto de ter uma qualidade de vida, mas não percebem a história do bairro, né? As pessoas têm esse interesse imediato, né? E esse interesse imediato ele repercute depois no futuro, né? A tendência é essa mesmo, a tendência é virar um grande centro urbano, com certas qualidades, assim como o pessoal acha que Alphaville tem, né? Segurança e mobilidade, pode ter, mas o principal que é o cuidado com a fauna e a flora, e principalmente com a água, começa sendo sempre de lado. Cada vez vai ser pior, cada vez pior, porque vão loteando, vão acabando com tudo. O sujeito fala, eu vou fazer só a casa, depois ele vai derrubando tudo em volta e vai acabando. Não faz uma curva de nível, não faz nada, faz um poço artesiano que ainda o resto da água que tem no lençol freático. Daqui um pouco nós não temos mais água nem no aquífero Guarani, que era aquífero Butucatu, depois passou para Guarani. Os donos aqui das terras só pensam, sabe? Eu vou vender, eu vou fazer dinheiro, porque ali tem não sei o que vai do Galdino vai vir, vai agregar, só pensa assim, sabe? Engrandecer, não pensa assim, quantas famílias vão ficar desempregadas, quantas famílias, sabe? Eu acho que como tá hoje, para mim assim, virou muito cada um por si, sabe? Então acho que devia ter mais um coletivo aqui na Demétria e hoje não tem. Eu espero que voltasse a ser como era antes. Que parasse um pouco mais com a briga das terras, que essas terras não fossem vendidas. Torcer para que isso aqui não vire um condomínio, né?
E sempre a gente tem que levar em mente que uma área agrícola, no momento que ela vira um condomínio, ela nunca vai voltar a ser uma área agrícola contínua. Então, às vezes a gente fala, esse pessoal plantando cana, que olha que monte de cana. Tudo bem, mas ali ainda é possível se fazer uma agricultura saudável. Se esse canavial virar um condomínio, ele só vai servir para morar, não vai servir para produzir comida. Então, nos primeiros anos, a Demétria foi o centro. Aqui, a Fazenda Demétria foi o centro. Na medida que foi se desenvolvendo, hoje eu vejo que a escola é o centro da comunidade. E foi a escola que trouxe tantas pessoas para cá. A primeira sala de aula ali, fui eu que fiz aquela sala lá, né? Primeira. Eu cheguei, o primeiro dia de aula eu fui levar a filha do Jorge na escola. Eu cheguei lá e quando eu falei, mas isso é escola? Era uma escolinha de tábua. Muito, sabe, de pedaço de tábua. Foram juntando tábua e construíram a escola. Fui lá levar, cheguei lá, olhei bem, falei, ai minha filha, você não vai. Pensei, você não vai continuar nessa escola, essa escola qualquer hora cai. E eu fazia já faxina aqui, de sábado, sabe? Porque era só 2 salinhas e aqui um pedaço da secretaria que tinha. E eu plantava verdura, né? Eu acompanhava as crianças na jardinagem. Então não tinha muito aluno, tinha só um pouquinho de aluno, uns 12 alunos por aí. E a dificuldade durante muitos anos foi conseguir professores. Mas eles vieram. O Silvio, além da Valéria, foi o primeiro a ficar mesmo. Então assim a gente foi indo e foi legal que com esses condomínios, muitos professores também começaram a construir sua casinha. Eles vieram dar palestras, dar apoio, e assim começou a se juntar uma força incrível, né? E aí a escola foi crescendo ano por ano. Começamos com 9 alunos no primeiro ano, 14 no jardim. Eu pensei, quem sabe a gente chega até 30 alunos um dia. Agora, hoje, 400, eu nunca tinha me imaginado. Demétria, ela é movida pela escola Tiara, né? Então, acho que para que continue isso do jeito que está hoje, então a gente tem que cuidar da escola, cuidando da escola, enquanto a escola estiver nessa atividade, o bairro Demétria também vai continuar, né? Então, acho que o futuro da Demétria, para mim, é a escola, né? Em todos os sentidos. No fim do ano passado, 1 mês e meio atrás, eu me despedi da escola. E eu estou agora aprendendo a não estar mais tão ligada à escola, que não é tão fácil. Eu gostaria de desejar que a escola continue com a base nessa pedagogia tão especial que é a pedagogia Waldorf e que a escola continue com a porta aberta para todas as famílias, todas as crianças, na verdade, que procuram. Para poder ter esse muito colorido dentro da nossa escola. Como comunidade, queremos assumir e preservar nossa identidade, permanecer aberto e flexível, trilhar o nosso próprio caminho inspirado pela imagem do homem da antroposofia e contribuir para a cura da terra, o bem-estar do homem e a busca de novos caminhos no organismo social. Eu estou muito feliz com o desenvolvimento da Demétria. Eu acho que é uma coisa que tem a ver muito com os sonhos que nós tivemos bem do comecinho aqui. Claro, talvez a gente nunca imaginava que isso se tornaria um bairro, né? Hoje moram talvez, 1.800 a 2.000 pessoas aqui. E a gente tem que aceitar mudanças e crescimentos, né? Algumas vezes isso é difícil, porque a gente pensa que
deveria ser como a gente tinha ou como era, né? Mas isso é uma ilusão, isso é uma coisa doentia, né? Temos grandes mudanças durante todos esses anos. A Demétria vai fazer 50 anos e eu acho que ninguém que conheceu no começo vai reconhecer hoje. Acho que vocês veem todos que não é nada desértico mais. Está cheio de plantas, de animais, de pássaros. Tem vida de novo. Então, isso eu acho que é a maior conquista. É isso que conseguimos ter um lugar tão grande, sem nada de química, tratando a terra bem. Ninguém consegue fazer igual, nunca vai conseguir, né? Porque esses caminhos que aconteceram na vida do Pedro, do Joaquim, da Gudro, minha mãe, e de tantos jovens que hoje em dia são já velhos, que nem eu, eles lutaram, sabe? Meu pai lutou muito, muito, muito para esses sonhos se realizarem.